Depois da saudação e da ação de graças que nosso Senhor Jesus Cristo deixou viva e operante na cabeça de cada um apóstolo para ser espalhado pelo mundo, muitos testemunhos maravilhosos ficaram impressos para que nós nos aparelhássemos com eles. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, referindo-se a um texto do Antigo Testamento, que está no livro de Abacuque 2,4, ele apresenta o tema semelhante ao da epístola de São Paulo aos Romanos, que diz, pela fé, ou seja, que fala da fé. É a justificação do homem pela fé. Os 3 capítulos iniciais estabelecem um primeiro ponto principal em que todos os homens são pecadores. Ou seja, nesse aparelhamento de leituras, nenhum homem na terra se exclui do pecado. Todos estão fadados à perdição. Mas eles são justificados pelas graças de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo aquele sacrifício expiatório do pecado de todos os homens, que deu ao homem a liberdade de escolher a salvação. Então, o ponto principal em que todos os homens são pecadores, mas podem ser justificados, é claro, começa em uma descrição da cláusula da idolatria e da imoralidade dos gentios, contudo em virtude da revelação e do poder de Deus na natureza e pelo testemunho de suas próprias consciências, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, ou seja, os idólatras, os adúlteros, enfim, os afeminados, os devassos, os feitos, enfim, os que praticam essas imoralidades que deturbam a ordem divina, são, contudo, considerados responsáveis. Ao mesmo tempo, os judeus são igualmente pecadores, muito embora sejam eles objeto do oráculo divino muitas vezes. Só que apesar de ter essa conexão com Deus e ter os oráculos em suas mãos, nos seus meios, tinha os seus profetas para delatarem toda a vontade de Deus no meio deles, mesmo assim se excluíram da obediência. E portanto o que a Bíblia diz? Pecaram. Os gentios pecaram sem a lei e perecerão sem a lei. Os judeus pecaram sobre a lei e serão julgados por ela, porque tinham a lei na mão e foram desobedientes. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados diante de Deus. Esse libreto, ele se encontra no livro de Romanos, capítulo 2, número 13, Abacuque 2, 4 e ainda Hebreus 10, 38. Contudo, não há praticante da lei, quer judeus, quer gentios, porque não há um justo, nem sequer um. Isso nós vamos encontrar esse lembrete em Romanos 3, 10. Porque é por isso que nenhuma carne será justificada diante de Deus. Também em Romanos capítulo 3, versículo 20, tem tradução que diz: nenhum homem. Portanto, se algum
vier a ser justificado, Deus mesmo o terá de proporcionar a sua justificação misericordiosamente. A justiça necessária para a absolvição, isto é, efetua em virtude do sacrifício propiciatório ou expiatório de Cristo. Seu próprio sangue derramado satisfaz a justiça do Pai. De maneira que Deus possa justificar todos os pecadores que recorrerem a esse sacrifício e tornar-se obediente e coberto por este sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Deus justifica e podemos dizer assim, é o nosso justificador. A todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. No capítulo 4 de Romanos, nós vamos encontrar Abraão como o principal exemplo e explica extensamente de que forma Deus atribuiu a justiça a Abraão. No capítulo 5 estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Esse paralelo ele quer nos mostrar que toda a herança de Abraão, todos aqueles que foram representados por Adão, melhor dizendo, foram feitos pecadores e por sua ofensa a Deus, todos foram pecadores. E todos quantos estão, vamos dizer, renascidos de novo em Cristo, são feitos justos pela sua obediência. Ou seja, eis aí o contraste entre Adão e Cristo. Todos aqueles que proliferaram de Adão pegaram a mancha do pecado. Todos aqueles que renasceram em Cristo limparam-se dos seus pecados. Eis o contraste de toda a história. Em resposta à acusação de que a justificação pela fé estimula o pecado, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, o apóstolo Paulo explica que, na verdade, a pessoa sincera, o homem sincero, a mulher sincera, que recorre a Cristo a fim de escapar do pecado, para adquirir a justificação no sangue de Cristo, ele produz santificação. Esse é o triunfo dessa luta contra o pecado. Ele vai evoluindo na santificação, não se afundando no pecado. Essa palavra em que nenhum homem se justifica pela própria obra, não quer dizer que nós devemos pecar, porque pela obra o homem não se justifica, mas pela obra o homem vai ao inferno. Então, lembra bem, todo aquele que nasce em Cristo torna-se uma boa árvore, e uma boa árvore dá bom fruto. Ou seja, as nossas obras, ela não é mais e nem menos do que fruto da árvore que nos tornamos em Cristo. Não é ela que vai nos salvar, mas ela diz quem somos. Se somos boa árvore ou árvore espinhosa. A essa luta pela santificação pessoal é prova de que escapamos da condenação. Portanto, em virtude do amor imutável de Deus, é por Ele que somos justificados. Não é pelas nossas obras. Podemos ter a segurança da salvação por esse amor de Deus. É só lutarmos aparelhado com Ele, tornar-nos obedientes e fazer o que Jesus mandou. Amar sem medida. Pedir a Ele que nos capacite mais e mais para isso, porque somos capazes de evoluir. É só lutarmos para isso. E com Jesus, principalmente. Claro que sem Ele, já diz a palavra dele, sem mim nada podeis fazer. A justificação pela fé, a rejeição dos judeus, a inclusão dos gentios são consequência
com as promessas de Deus a Israel, promessas que foram feitas aos descendentes espirituais de Abraão, ou seja, aos próprios judeus, que Deus escolheu a serem proliferados na pessoa de Abraão, Isaque, Jacó, enfim. Escolhendo Isaque, rejeitou a Ismael, e escolheu Jacó, rejeitou a Esaú. Estas escolhas é a inclusão inerente às próprias promessas à eleição de Deus. Soberana é como o oleiro que fabrica os vasos para determinados fins. Lembrando que, como nós vemos muitas vezes na palavra, Deus rejeitou Israel, escolheu Isaque. Deus rejeitou Esaú, e escolheu Jacó. Que tipo de rejeição é essa? Quando falamos assim, alguma pessoa que não conhece a Bíblia e nem a bondade de Deus, imagina que Deus rejeitou Ismael para o inferno, para a condenação, rejeitou Esaú, ele foi condenado, não houve salvação. Não, não é isso. É porque Deus queria um líder com que proliferasse desse líder, vamos dizer, de caráter impecável, uma liderança também de caráter impecável. Ou seja, ele queria um povo puro e santo para ser espelho do mundo. Essa foi a vontade de Deus quando se refere a Israel. Não é que Deus escolheu Israel somente como fruto a serem salvos aqui na terra. Não. Deus escolheu Israel somente para que Israel brilhasse e levasse o conhecimento de um Deus tão maravilhoso a toda a terra, e toda a terra fosse salvo, sendo usado para isso como instrumento os judeus, todos os judeus que tinham aproximação com Deus, tinha profetas que tinham uma comunhão direta com Deus, portadores do oráculo divino direto nos ouvidos deles. Então, essas pessoas foram escolhidas como principal instrumento de salvação, ou seja, principal instrumento para levar a salvação ao mundo. Mas, infelizmente, não foi bem assim, não foi conforme a vontade de Deus queria. Os judeus, eles se tornaram tão pecaminosos e tão molestadores da palavra de Deus e das ordens divinas, quanto os gentios de todo o mundo. Não foram diferentes, tanto que quando nós chegamos no capítulo 3 de Romanos, a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou do céu para a terra e ele não viu um justo, sequer um justo. Não tinha um. Então, isso nos diz a que ponto chegaram esse povo, em que Deus escolheu com tanto amor, em que Deus se dedicou tanto a eles, mas a que ponto chegaram. Finalmente, o apóstolo Paulo, ele expressa a esperança de visitar e levar a palavra de Deus e o conhecimento a todos os gentios, já que os judeus de outrora, de anterior, não fizeram isso. O apóstolo Paulo ficou incumbido dessa obrigação de levar o conhecimento de Deus a todos os gentios, e em sua viagem com destino à Espanha e a determinadas cidades, colocou diversas cartas, como vemos as epístolas de Paulo, como referência dessas viagens, como referências dessa pregação e referência do seu sofrimento, mas para implantar os pilares da salvação em cada país. É isso que nos explica, vamos dizer, de um modo um pouco que resumido, toda a existência de Paulo, enquanto Pedro ficou para resgatar a santidade que havia se perdido em Israel, aonde rejeitaram o próprio Filho de Deus, crucificando ele numa cruz, mas Pedro ficou para fazer uma lavagem cerebral na memória daqueles que ainda tinha, vamos dizer, uma pequena tocha fumegante
para que chegasse a um equilíbrio moral e restaurar suas conexões divinas. Do contrário, muitos não quiseram nem ouvir essas palavras de Pedro, não quiseram, chegando a ponto de matar, como fizeram a Estevão e tantos outros, Tiago, enfim. O próprio Pedro, que foi morto em Roma, mas não deixou de ser sacrificado pelo Evangelho. Ou seja, muitos judeus, eles aderiram à nova aliança, à oportunidade de salvação que havia nascido de novo na pessoa de Cristo. E muitos continuaram pisando em cima, como pisaram em cima das antigas leis. Ok, meus irmãos? Essa é a história da salvação de Deus e a sua misericórdia, nos trazendo aqui o conhecimento para que nós todos tomamos um pouco de cuidado e não ser mais um fariseu cego, daqueles que têm olhos mas não vê,